sobre a proteção de Deus dentro do mundo legal, declaro aberto a terceira sessão ordinária do mês de maio e convido o vereador Eliel José que faça a leitura do texto bíblico. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Com a palavra, o segundo secretário dessa casa, vereador Leonardo Paes, proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 12 dias do mês de maio de 2015, no plenário vereador Jorge Cavaleiro dos Santos, às 19 horas e 30 minutos. Presidida pelo vereador Roberto Lopes, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: Ademilton Antônio Teixeira, Ednei Domingos Martins, Emílio Alves Souza, Eliel José das Virgens, Itamar Silvestre da Silva, Kisson Tavares Guimarães, Leonardo Paes Souza, Marcelita Manso, Paulo Roberto dos Santos, Rafael Alfredo Gonzaga, Roberto Moreira dos Santos e Rony de Souza Abreu. Havendo no legal, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão e convidou o vereador Emílio Alves de Souza para fazer a leitura do trecho bíblico. O presidente determinou que o vereador Leonardo Paes efetuasse a leitura da ata da primeira sessão ordinária do mês de maio de 2015. Concluída a leitura, abriu-se oportunidade para requerimento de retificação da ata. Não houve inscrito no pequeno expediente. No grande expediente, inscreveu-se o vereador Roberto Moreira dos Santos, que, na oportunidade, parabenizou a todos os técnicos de enfermagem pelo seu dia. E lembrou que é egresso dessa profissão tão bonita e importante para a população. Destacou que se sente orgulhoso de ser um técnico de enfermagem, que hoje mesmo sendo enfermeiro, jamais deixará de ser técnico de enfermagem, que por 10 anos exerceu essa linda profissão. Encerrando os expedientes, o presidente passou a palavra à primeira secretária, que abriu o prolongamento do expediente, onde foram apresentados os seguintes requerimentos: 103/15 de autoria do vereador Paulo Roberto Santos, 109/15 de autoria do vereador Emílio Alves de Souza, 110/15 de autoria do vereador Eliel José das Virgens, 111/15 de autoria do vereador Leonardo Paes. Após a apresentação, os requerimentos foram encaminhados para a segunda secretaria para as providências cabíveis. Na ordem do dia foram discutidos em primeiro turno os projetos de lei 017/15, 018/15, 019/15 e 024/15, todos de autoria do Poder Executivo, com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade e encaminhados para a segunda e última votação. Foram colocados em discussão os projetos de lei 022/2015 e 025/2015 de autoria do Poder Executivo, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Porém, durante a discussão, o relator do projeto, o vereador Paulo Roberto Santos, requereu que a Secretaria de Finanças enviasse um técnico para explicar à comissão a forma de cobrança do tributo antes de discuti-lo e votá-lo em segundo turno. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade para aguardar as explicações solicitadas para ser incluído em pauta para a segunda e última discussão e votação. Em seguida, a primeira secretária declarou esgotada a pauta do dia. O presidente abriu a fase das explicações pessoais e esclareceu que recebeu a visita do superintendente de trânsito, Francisco Araújo, que se prontificou a comparecer nessa Casa de Lei para prestar esclarecimento sobre os problemas no trânsito. O presidente concedeu a palavra ao deputado estadual Sérgio Souza Bravo, que cumprimentou a todos os presentes e ouvintes e disse que tem lutado e lutará ainda mais pelo Estado de Goiás e em especial por senador Canedo, e colocou seu gabinete de número 33 na Assembleia Legislativa à disposição da população. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a terceira sessão ordinária do mês de maio do ano de 2015, a se realizar no dia 13 de maio de 2015,
às 19h30, e determinou que o segundo secretário lavrasse a presente ato, que após lida e julgada será assinado por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. E data, senhor presidente. A partir desse momento, está aberto o período para que os seus vereadores possam apresentar requerimento de retificação da ata, se assim o quiserem. Há aberto também o período para inscrição, uso da palavra do pequeno ou do grande expediente. Com a palavra a primeira secretária, Marcelita Manzi, que dê continuidade no prolongamento do expediente. Requerimento número 107/2015. Paulo Roberto dos Santos, no cumprimento de seu mandato, após a aprovação do plenário, requer a Vossa Excelência enviar ofício ao prefeito Misael Oliveira, solicitando-lhe que envie equipe competente para realizar operação tapa-buracos na Avenida Perimetral, quadra 2, no fundo da Câmara Municipal, no Jardim Bom Sucesso, visto que na via existem vários buracos que estão provocando acidentes graves, colocando em risco a vida dos munícipes. Requerimento de número 107, de autoria do vereador Paulo Roberto Santos, apresentado a esse plenário, que eu passo mesmo à segunda secretaria dessa casa para os devidos encaminhamentos. Requerimento número 112/2015. Eu, Roberto Lopes, vereador que o presente subscreve nos termos do regimento interno e após a anuência do plenário, venho requerer a Vossa Excelência encaminhar ofício ao ilustríssimo senhor Francisco Araújo Cardoso, superintendente da SMT, Superintendência Municipal de Trânsito, solicitando ao departamento responsável todo o empenho no sentido de realizar estudos de viabilidade técnica, visando colocar na programação de obras desta administração um redutor de velocidade tipo quebra-molas na rua Ingazeiro, no Jardim Sabiá. Justifica-se nosso pedido por tratar-se de uma rua onde o tráfego de veículos e pedestres tem aumentado intensamente nos últimos meses. Além disso, os motoristas não estão respeitando os limites de velocidade, acarretando inclusive em recente atropelamento de uma funcionária da varrição e de colisão entre dois veículos. Requerimento de número 110, de nossa autoria, apresentado a esse plenário, repasso mesmo à segunda secretaria dessa casa para os devidos encaminhamentos. Projeto de lei número 017/2015. Altera a lei municipal número 1827, de 29 de outubro de 2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar, com encargos, área pública municipal à empresa FAO, Indústria e Comércio de Alimentos, e dá outras providências. Segunda e última votação. Projeto de lei 017, autoria do Poder Executivo, em sua segunda e última votação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua segunda e última votação, repasso mesmo à segunda secretaria dessa casa para providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto de lei número 018/2015. Dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências. Segunda e última votação. Projeto de lei 018, de autoria do Poder Executivo, em sua segunda e última votação. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua segunda e última votação, repasso mesmo à segunda secretaria dessa casa para providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto de lei número 019/2015. Acrescenta o parágrafo 8º ao artigo 2º da Lei Municipal número 1744, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre o quadro permanente de pessoal e o plano de cargos e remuneração dos servidores públicos do município de Senador Canedo e dá outras providências. Segunda e última votação. Projeto de lei 019, de autoria do Poder Executivo, em sua segunda e última votação. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecerem como estão, os contrários se manifestam.
Aprovado em sua segunda e última votação, repasso o mesmo à segunda secretaria dessa Casa para as providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto de Lei número 024/2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desmembrar a Gleba 4, parte integrante da Fazenda Bom Sucesso, e dispõe sobre a doação da Gleba 4B à JB Construtora e da outras providências. Projeto de Lei 024, de autoria do Poder Executivo, em sua segunda e última votação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua segunda e última votação, repasso mesmo a segunda secretaria dessa Casa para providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto 001/2015, Poder Legislativo. Concede o título de cidadania canadense ao pastor José Custódio Ribeiro Santana e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 01/2015. Concede o título de cidadania canadense ao pastor José Custódio Ribeiro Santana e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, comulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao pastor José Custódio Ribeiro Santana o título honorífico de cidadão canadense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canadense. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Senador Canedo, aos 12 dias do mês de maio de 2015. Dr. Ademilton Antônio Teixeira, vereador. Justificativa. O título de cidadania da cidade de Senador Canedo, instituído na estrutura do Poder Legislativo Municipal, tem como finalidade homenagear personalidades comprovadamente merecedoras através deste projeto. Desejamos presentear o digníssimo pastor José Custódio Ribeiro de Santana por seus relevantes serviços prestados ao nosso município. Esta indicação configura uma justa homenagem da Câmara Municipal de Senador Canedo com o reconhecimento da história deste pastor, que é um aguerrido no trabalho social, levando auxílio aos que encontram em situação calamitosa e sem esperança de melhorias. Nascido em 1973, na cidade de Brejil de Nazaré, José Custódio Ribeiro de Santana é pastor-presidente do Ministério Catedral Nova Jerusalém, congregando mais de 200 fiéis em todo o seu ministério. Com sede no município do Condomínio Portugal, é também presidente do Projeto Amar, projeto social sem fins lucrativos que mantém para ajudar as pessoas carentes do município, sendo um braço social de sua igreja. Eu gostaria de fazer uma consulta à Casa antes da discussão e, consequentemente, colocar em votação esses decretos legislativos. Nós temos hoje aqui, quantos secretários? 6? Nós temos, gostaria de chamar a atenção à Casa para a proposta que a mesa está fazendo. A proposta é a seguinte: nós temos 6 projetos de decreto legislativo, todos eles de concessão de título de cidadania. A proposta da mesa é a seguinte: nós fazermos a leitura de todos os projetos e fazermos a discussão e votação em uma só vez. Os favoráveis permaneçam como estão na proposta e os contrários se manifestam. Então nós vamos proceder dessa forma. Penso que nós agilizamos o processo, haja visto que os tipos de cidadania que estão aqui é de consenso geral da Casa. Não é isso, vereador Paulo Roberto? Nós já até discutimos isso anteriormente. Tá? Então, secretário, fica assim, dessa forma. Vamos ler todos os decretos legislativos, né? Não precisa fazer leitura da justificativa, penso que é dispensável, já se encontra nos autos, e nós colocamos em discussão e votação
de uma única vez. Projeto de Lei número 02/2015. Concede o título de cidadania canadense ao cooperador Natanael de Souza Bezerra e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao cooperador Natanael de Souza Bezerra o título honorífico de cidadão canadense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canadense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Senador Canedo, aos 12 dias do mês de maio de 2015. Vereador Eliel José das Virgens. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2015. Concede título de cidadania canadense ao senhor Gervásio Gonçalves de Almeida e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Gervásio Gonçalves de Almeida, Zé do Leite, o título honorífico de cidadão canadense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canadense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Senador Canedo, aos 12 dias do mês de maio de 2015. Vereadora Marcelita Manza, autora do projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 004/2015, de 13 de maio de 2015. Concede título de cidadania canadense ao senhor Edson Ferreira de Carvalho e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Edson Ferreira de Carvalho o título honorífico de cidadão canadense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canadense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Senador Canedo, aos 13 dias do mês de maio de 2015. Vereador Itamar Silvestre da Silva, autor do projeto. Projeto de Decreto Legislativo 005/2015. Concede o título de cidadania canadense ao senhor Luciano Ribeiro Neto e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Luciano Ribeiro Neto o título honorífico de cidadão canadense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canadense. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Emílio Alves de Souza, autor do projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 006/2015, de 13 de maio de 2015. Concede título de cidadania canadense ao senhor Fábio Marques e Silva e dá outras providências. A Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aprova e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao empresário Fábio Marques e Silva o título honorífico de cidadão canadense em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade canadense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Senador Canedo, aos 13 dias do mês de junho de 2015. Vereador Rafael Gonzaga, autor do projeto. Então nós temos aqui os projetos de decreto legislativo de número 06, 05, 04, 03, 02, 01, todos de concessão de títulos de cidadania. Em discussão?
Lembrando, senhores vereadores, que os projetos de decreto legislativo é votação única. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, repasso os mesmos à segunda secretaria dessa casa para as providências com relação à confecção dos títulos e preparo para a entrega dos mesmos. Pauta encerrada, senhor presidente. Momento oportuno, senhores vereadores, façam uso da palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a quarta sessão ordinária do mês de maio, amanhã, no horário regimental.